Fala pessoal, continuando a aula aqui, os decretos segundo Armínio, estamos no quarto decreto, estamos agora na parte 2 para a gente encerrar a aula. Estávamos em Gênesis 3 e 15, porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, a serpente e a mulher, a serpente que deixou Satanás incorporar nela, usar a sua boca para enganar Eva, e fazer Adão comer de sem vergonha, porque Paulo vai falar para Timóteo que a mulher foi enganada, não foi Adão. Ele comeu de sem vergonha. Mas isso é para aula de hamartiologia, doutrina do pecado. Ou seja, Deus está falando agora realmente com o próprio Satanás, porque tinha usado a serpente, e o Senhor está dizendo para Satanás: você usou a mulher para levar a queda à raça humana. E eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a humanidade, porque do caos Deus faz a coisa boa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre sua semente e a semente dela. Ou seja, a tua semente aqui é o povo sem Deus e Satanás, e a semente da mulher é a semente da fé, é a semente que crê em Cristo. E aqui fala do próprio Cristo. E esta te ferirá a cabeça. Esta quem? Esta semente da mulher que é Cristo te ferirá a cabeça. Cabeça fala de poder, autoridade. Cristo vai acabar com o poder de Satanás que rege esse mundo na atual dispensação. E tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a perseguição de Satanás contra o povo de Deus. Mas, dentro dessa questão, pessoal, estávamos aqui comentando do quarto decreto. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse quarto decreto, é que Deus permitiu a queda de Adão e Eva cair no pecado. Porém, como que o Armínio ele concebia a ideia de queda? Para ele, Armínio, Adão não caiu por algum decreto da parte de Deus, nem porque estava destinado a cair, nem por ter sido desertado por Deus, mas porque Deus permitiu ele andar no caminho que ele escolhesse seguir, e ele escolheu desobedecer o que Deus tinha mandado ele não fazer. Porque nós pecamos quando nós fazemos o que Deus não quer que a gente faça, e nós pecamos quando nós não fazemos o que Deus quer que a gente faça. Entendeu aí a questão? São as duas formas de pecarmos. Mas vamos lá. Então essa permissão não está subordinada a nenhuma predestinação, nem salvação, nem morte, mas a providência. Porque Deus permitiu o homem andar nos seus próprios passos, mas Deus já tinha uma providência, que é salvar o homem, porque Deus sabia que o homem pecaria. E Deus permitiu, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Tudo bem? Ou seja, essa providência, que é distinta e oposta a uma predestinação. Em outras palavras, a providência divina compreende certos decretos, e a predestinação, outros decretos. E não pode ser confundida essas duas. Tudo bem? Porque se Deus não permite Adão pecar, Adão não seria um ser humano. Porque na providência divina, Deus decretou que permitiria a queda de Adão e de Eva, e através deles, de uma forma federal, usamos isso na teologia, toda a raça humana. Para Armínio, então, Deus não poderia evitar a queda depois de criar o ser humano e dar o livre-arbítrio para o ser humano. Porque se Deus não permite o homem cair, Deus estaria tirando o presente que Deus deu, que é o livre-arbítrio.
Tudo bem? Então, o Armínio acreditava numa autolimitação e restrição de Deus. E também na liberdade humana genuína, no relacionamento abrangente estabelecido pela aliança. Portanto, os decretos de Deus quanto à predestinação diz respeito aos seres humanos, apenas como pecadores depois da queda, e de modo algum a própria queda. Deus não decretou a queda, mas a permissão da queda. Ou seja, Deus sabia previamente que os seres humanos cairiam, mas não decretou e nem predestinou de nenhuma forma que tal coisa aconteceria. Algumas alas, pessoal, do arminianismo vai dizer dessa autolimitação e restrição de Deus. Por autolimitação, se entende que Deus, mesmo podendo tudo, ele decidiu não interromper a decisão tomada pelo homem. Isso foi a autolimitação. E a restrição dessa autolimitação Deus se limitou em não tesourar o que o homem queria fazer. Eu vou deixar, vou permitir, porque eu dei o livre-arbítrio. E ele restringiu, tomando uma atitude drástica, para que o homem não fizesse o que o homem estava querendo fazer. Porque se Deus ele entra ali, pessoal, ele estaria destruindo o livre-arbítrio que ele mesmo deu para o homem. Tudo bem? E aí o que acontece? Os decretos de Deus quanto à predestinação, dizendo respeito aos seres humanos, apenas como pecadores depois da queda, e de nenhum modo após a queda. Deus sabia previamente que os seres humanos cairiam, mas não decretou e nem predestinou essas coisas para acontecer. Tudo bem, pessoal? Esse passo tá bom até aqui? Bom, Armínio, ele também argumentava que depois da queda de Adão e de Eva, o primeiro decreto de Deus em relação a eles foi providenciar o Salvador, foi providenciar a salvação. Então, depois disso, ele decretou que salvaria, por meio de um Salvador, que é Cristo, todos aqueles que se arrependessem e crescem, e que deixaria na perdição todos aqueles que se recusam à salvação. Ou seja, Deus não predestina os não salvos, Deus simplesmente os deixa no seu curso. E Deus não obriga ninguém a querer ser salvo, mas através da sua graça, Ele acolhe todos aqueles que vêm até Ele através de Cristo. É simples assim. Tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? A partir daí, Armínio ele começa a analisar a predestinação dos seres humanos caídos. Ou seja, em primeiro lugar, trata-se de classe ou de grupos, e não de indivíduos. Isso aqui vai entrar muito no arminianismo wesleyano, tá? Ou seja, Deus decreta que vai salvar a todos que nele crê. E o objeto da eleição para a salvação é um grupo indefinido de pessoas. Que grupo é esse? Os eleitos. Todos os eleitos serão salvos. Tá bom? E o objeto da condenação para a perdição também é um grupo indefinido de pessoas. Qual é o grupo que vai se perder? Os incrédulos, os descrentes, os ex-crentes. Tudo bem? Então, foi desse jeito que o Armínio interpretou o texto de Paulo em Romanos 9. Inclusive, tem um livro lançado pela editora Reflexão, do Dr. Carlos Augusto Vailate, que ele traz ali uma tradução do ensinamento de Jacob Armínio sobre Romanos capítulo 9. Que não é um livro doutrinário teológico, mas é uma carta que Armínio escreveu, e lá ele está explicando o seu entendimento de Romanos 9. Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, Armínio leu assim o Romanos 9, tratando os que? De classe ou de grupo,
e não simplesmente de indivíduos. Se bem que para indivíduos, ele via que todo indivíduo que Deus previu que creria, entra na classe de eleito. Os eleitos todos reunidos formam a igreja. É mais ou menos assim que ele cria. Ou seja, os que buscam a justiça pelas obras e os que buscam a justiça pela fé. Nesse texto de Romanos 9, Paulo está confrontando os judeus da lei que criticavam os cristãos da fé. Quando falam cristão, é tanto judeu quanto ou pessoal de outras nações que seguem Cristo e não a lei de Moisés. Então, Romanos 9 é esse prisma. Os da lei versus os da fé. Tudo bem? Aí, o Paulo vai dizer que Esaú é um exemplo que aqueles que buscam a justiça pelas obras. E Jacó é os que buscam pela fé. Assim como Hagar, Gálatas 4, né? Tem até uma alegoria ali de Paulo, né? Ele vai dizer que Hagar representa os que tentam se chegar a Deus pela lei. E Sara representa os da fé. Ismael representa os da lei. E Isaac representa os da fé. E serão salvos os da fé e não os da lei, porque nenhum homem conseguiu e nunca conseguirá cumprir a lei de Deus dada para Moisés, para o povo de Israel, cumprir todos os preceitos da lei, que é mais de 300. Se errarem um tio, toda a lei foi por água abaixo. Já em Cristo, ele cumpriu a lei, para que nós em Cristo não precisássemos cumprir a lei de Moisés, mas cumprimos a lei de Deus colocada nos nossos corações. A lei divina, a lei moral de Deus que revigora desde Gênesis capítulo 1. Tem nada com Moisés. O Reinhold Schultz, lá naquele livro Aliancismo versus Dispensacionalismo, ele vai ter um capítulo falando sobre isso, que o cristão não segue a lei moral de Moisés. O cristão não segue lei nenhuma de Moisés. O cristão segue a lei moral de Deus, que está desde Gênesis e é por toda a eternidade a lei moral de Deus. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui então para nós finalizarmos essa segunda parte, hein? Vamos lá. Armínio, nesse caso, também tinha uma explicação para a predestinação condicional dos indivíduos. Ou seja, a predestinação ela é condicional. Qual é a condição? A condição é estar em Cristo. Armínio via condicional, enquanto João Calvino via como incondicional. Ou seja, incondicional porque a única condição é aqueles que Deus elegeu pela graça irresistível. Mas para o Jacó Armínio não. A salvação é condicional, condicionada a crer em Cristo. Então, em sua presciência absoluta, Deus sabe quem terá fé e quem não terá fé. Porque Romanos 8:29 está escrito: pois aqueles que de antemão conheceu, e se conhecer aqui, pessoal, é a presciência, é saber quem vai crer e quem não vai crer. Também os predestinou. Os que ele conheceu, os que ele previu fé, ele predestinou. Predestinar é colocar um destino de antemão. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho. A predestinação não é para salvação de vida eterna. Para a salvação de vida eterna é a eleição. A predestinação, eu tenho um livro, inclusive eu tenho um livro aqui lançado para a editora Cultura e Sal e Cultura, é uma coisa assim, que fala sobre a fé dos eleitos. É esse o nome do livro, A Fé dos Eleitos. Então ele vai explicar mais ou menos como está na nossa apostila aqui, que a predestinação é para ser conforme a imagem do Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. O Cristo é o primeiro, ressuscitado e glorificado
de muitos irmãos, que é quem? A igreja do Senhor. Então, a igreja será como Cristo é. Que bênção, hein? Que bênção dos céus, hein? Ou seja, a predestinação de grupos, ela é incondicional. Ou seja, a predestinação incondicional significa que a decisão de salvar está em Deus. E é um decreto que Deus, é uma decisão que Deus tem e tomou antes da criação do mundo. Portanto, ela é atemporal. E não é assim que nós cremos e nem que Armínio cria. Aí, pessoal, o Armínio, ele apela para a seguinte expressão: aqueles que de antemão conheceu. O termo aqueles se refere ao grupo de salvo. Armínio está dizendo. A predestinação de indivíduos é condicional e não incondicional. Condicional a quê? A predestinação condicional significa que a decisão de Deus salvar o pecador acontece durante o tempo da vida do pecador. Quando o pecador, de livre vontade, através da graça, aceita a Cristo como seu Salvador. Ou seja, a salvação ela é temporal, enquanto a vida há esperança. Tudo bem? Até aqui, gente? Bom, vamos ver quanto tempo tem da aula aqui. Estamos terminando esse segundo momento, tá? Vamos terminar essa questão aqui, então. Então, a predestinação dos indivíduos, ela é condicional e se baseia na presciência de Deus, daquilo que Deus previu que farão ou que deixarão de fazer. Amém, pessoal? Dentro desse ponto aqui nós vamos encerrar a aula de hoje, que fizemos duas partes para não ficar tão cansativo. Então estamos aqui na questão dos decretos de Deus segundo Jacó Armínio. A nossa próxima aula vamos falar sobre a presciência de Deus, sobre a questão do homem e sobre a doutrina da graça. Tudo isso baseado em Armínio, ou seja, 2 ou 3 aulas só para tentar entender um pouquinho de como Armínio cria nessas coisas. Pessoal, Deus te abençoe, a paz de Cristo, até a próxima, fui!